Olá, bem-vindos ao Falando Sobre Tudo. Hoje, a gente mergulha de cabeça no Ethereum. Com toda essa montanha-russa do mundo cripto, fica a pergunta, né? Será que o Ethereum, esse gigante, ainda está com tudo em cima agora, em meados de 2025? Oi, é uma ótima pergunta. O cenário cripto muda muito rápido, né? Mas o Ethereum tem mostrado uma força interessante. Exato. Para começar, vamos olhar para os números frios. Julho de 2025. Ethereum como a segunda maior cripto, claro. O preço está ali por volta dos 3.785 dólares. Uhum. E a capitalização de mercado, mais de 456 bilhões de dólares. Impressionante. Especialmente depois de umas quedas feias, tipo aquela no começo do ano que levou o preço para baixo de 1.600, né? Pois é, essa capacidade de recuperação é um ponto-chave. E assim, não é só sorte. O Ethereum continua sendo a plataforma principal para contratos inteligentes. Aqueles programas que rodam sozinhos na blockchain, certo? Exato. E isso alimenta um ecossistema gigantesco de dApps, as aplicações descentralizadas, principalmente em DeFi, que são as finanças descentralizadas, e também NFT, os colecionáveis digitais. Faz sentido. E a quantidade de gente usando. Olha, hoje são quase 275 milhões de carteiras ativas. Isso mostra, sabe? Mostra que a base de usuários é muito forte e continua relevante. E a tecnologia em si, ela evoluiu também, né? A gente ouviu falar muito do upgrade Pectra, que rolou em maio de 2025. Foi um marco depois daquela grande mudança do The Merge. O que esse Pectra trouxe de bom na prática? Ah, o Pectra foi bem importante. Ele trouxe, tipo, várias melhorias. Uma delas foi facilitar para quem tem muito ETH participar da segurança da rede, o staking. Aumentaram o limite que podia ser travado. Entendi. Para grandes investidores isso ajuda. E mais o quê? Também agilizou a entrada de novos validadores na rede, que são aqueles que confirmam as transações, né? Deixou o processo mais rápido. E um ponto super importante, as taxas. Ah, as taxas. Sempre a dor de cabeça. Pois é. O Pectra conseguiu reduzir as taxas nas redes auxiliares, os rollups, em até 30%. Pensa nos rollups como se fossem vias expressas construídas em cima do Ethereum principal. Para desafogar o trânsito e baratear as coisas. Boa analogia. Exato. Isso torna a rede mais eficiente e acessível. E a confiança aumentou, viu? Teve um aumento de uns 15% nos validadores ativos depois do Pectra. Legal. E já se fala nos próximos passos, tipo Fusaka e Pierdas? Sim, brevemente. São os próximos focos para escalar ainda mais, para a rede conseguir processar muito mais transações. É um trabalho contínuo para deixar a rede mais robusta. E essa busca por eficiência e robustez parece que está atraindo o pessoal de gravata, né? A gente vê nomes como o Deutsche Bank entrando Uhum. e principalmente a BlackRock, que lançou um fundo de... quanto foi? US$ 1 bilhão esse ano, focado em tokenização de ativos usando Ethereum. Exato. E isso da BlackRock é muito significativo. Não é só mais uma empresa grande entrando. É como ela entrou, com tokenização. Explica melhor essa parte da tokenização. Então, tokenização é basicamente transformar ativos do mundo real, tipo imóveis, ações, títulos de dívida, em tokens digitais na blockchain. E a BlackRock apostar nisso no Ethereum mostra que eles veem a plataforma como a infraestrutura para essa revolução. Uma infraestrutura segura e estável para digitalizar a economia real, basicamente. Perfeito. E aí a gente não está falando só de DeFi como a gente conhece hoje, mas de um mercado potencial de trilhões de dólares. É aí que pode estar o verdadeiro motor de crescimento futuro para o Ethereum, sabe? A busca é por essa confiança. Entendi. Mas e a concorrência? A gente sempre ouve falar de Solana, Cardano, outras plataformas que prometem ser mais rápidas, mais baratas. O Ethereum não corre o risco de, sei lá, ficar para trás? Olha, a concorrência é super real e até saudável para o ecossistema. Muitas dessas plataformas oferecem sim vantagens em velocidade ou custo imediato. Certo. Mas o Ethereum ainda mantém a liderança, especialmente no mundo dos smart contracts. Tem a vantagem de ter chegado primeiro, uma comunidade de desenvolvedores imensa e muito ativa. E essas atualizações constantes que a gente mencionou, como o Pectra, Exatamente. E tem dois pontos fortes que são difíceis de replicar: a descentralização, que traz segurança, e o efeito de rede.
Já tem muito usuário, muito capital, muita aplicação rodando no Ethereum. Isso cria uma inércia positiva. Tipo, mesmo que outras sejam mais rápidas, a maioria das coisas importantes ainda acontece no Ethereum. De certa forma, sim. Cerca de 70% de todo o mercado DeFi ainda está no Ethereum ou em soluções construídas sobre ele. As transações únicas em 2025 chegaram a 120 milhões. É um volume muito grande. Ok, então chegamos na pergunta de $1 milhão, ou melhor, de milhares de dólares, e o preço do ETH. A gente vê previsões bem otimistas por aí, né? Algumas falando entre $650, outras até 15 mil para o fim de 2025, início de 2026. O que a gente pode pensar disso? Aqui a gente tem que ter, assim, muita cautela. Previsão em cripto é sempre complicado, né? A volatilidade é altíssima e a regulação é sempre um fator de incerteza que pode mudar tudo. Verdade. É bom sempre lembrar dos riscos. Com certeza. Dito isso, os sinais positivos existem, sim. A adoção por instituições, como a gente falou da BlackRock, está crescendo, o ecossistema DeFi continua inovando e o potencial da tokenização. Aquele mercado de 16 trilhões até 2030 que você mencionou. Exato. Se só uma fração disso vier para o Ethereum, o impacto pode ser enorme. E a gente viu recentemente uma entrada massiva de capital nos ETFs de Ethereum, aqueles fundos que espelham o preço do ETH na bolsa, teve dia com 717 milhões de dólares entrando. Uau, é muito dinheiro. Então assim, o potencial tá lá, claro, mas é crucial equilibrar esse otimismo com a consciência dos riscos. Não é uma aposta certa. Entendido. Então, para a gente amarrar nossa análise de hoje, o Ethereum em 2025 parece ser uma plataforma que amadureceu bastante, continua inovando na tecnologia Sim. e está atraindo de forma bem séria o interesse do mundo financeiro tradicional. Isso apesar da concorrência forte e dos riscos que sempre existem nesse mercado. Exatamente. Eu diria que continua sendo um ativo central no universo cripto. O potencial de crescimento, especialmente ligado a essas novas tendências, como a tokenização, é real. Mas como sempre, né, para quem pensa em investir ou se envolver, pesquisar muito e diversificar é fundamental. Perfeito. E fica aqui uma reflexão para a gente continuar pensando, talvez até para um próximo papo. Como essa onda crescente de tokenizar ativos do mundo real pode, de fato, redefinir o valor e a utilidade do Ethereum nos próximos anos. É algo para ficar de olho, né? Com certeza, é um dos temas mais quentes. Bom, pessoal, curtiram essa nossa análise aprofundada sobre o Ethereum? Se sim, não esquece de se inscrever aqui no canal Falando Sobre Tudo. Ajuda demais a gente a continuar. Isso aí. Deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E compartilha esse vídeo com quem também curte esse universo cripto. E o mais importante, conta pra gente aí nos comentários qual a sua opinião sobre o futuro do Ethereum. Você tá otimista? Pessimista? Queremos saber. E aproveite e diz também, que outro tema você gostaria que a gente investigasse por aqui? Qual assunto tá te deixando curioso? Boas sugestões são sempre bem-vindas. É isso. Muito obrigado pela companhia de todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal.